Durante toda a minha faculdade de medicina, eu nunca tive bons hábitos de saúde. Eu comia sempre muita carne, eu tomava muito café, muito refrigerante, eu chegava a tomar 2 litros por dia de Coca-Cola, eu dormia muito tarde, às vezes virava as madrugadas estudando para as provas. E quando eu cheguei no final da faculdade, isso foi no ano de 2006, eu estava na época com 24 anos de idade, e eu estava com um peso de 103 quilos, eu estava com pressão alta, a minha pressão era 14/9, eu estava também com colesterol alto, meu colesterol acho que chegou a 220 naquela época, e apesar de médico formado e jovem, eu não estava com uma boa saúde. Eu tinha dor nas costas, eu estava com sobrepeso, eu me sentia cansado, eu tinha muita preguiça, né? Uma falta de energia que não era comum para um jovem da minha idade. Foi então que eu conheci a minha esposa, hoje minha esposa, a doutora Daniela, que também é médica, e a doutora Daniela estava passando por um processo de mudança de hábitos. Ela também teve um passado assim de fumar muito, de comer muita porcaria, e ela conheceu a Igreja Adventista e estudou alguns livros de saúde que a Igreja Adventista tem, como A Ciência do Bom Viver e também o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. E ela começou a fazer um processo de mudança na vida dela. Então, quando eu a conheci, ela já tinha parado de fumar, ela já tinha uma alimentação melhor. E ela então foi a primeira pessoa que, compartilhou comigo essa história do estilo de vida saudável. Eu não dava muita bola para isso. Afinal, na faculdade a gente aprende que as doenças, elas não têm assim uma causa específica, alimentação, falta de exercício, falta de sono. Na época em que eu me formei, não eram coisas assim muito importantes dentro do currículo da medicina. Então a gente aprendeu a tratar doenças com remédios, não com estilo de vida. Só que quando eu conheci a Daniela, eu comecei a perceber que os nossos pacientes não tinham um resultado satisfatório apenas com o tratamento convencional, apenas tomando os medicamentos. E eu comecei a me sentir frustrado. E foi aí então que eu tive esse clique. Eu comecei a entender que o estilo de vida ele era fundamental. Ele não só era para prevenir, mas também para tratar doenças. E eu então comecei a fazer uma mudança na minha vida pessoal e que também mudou a minha vida profissional. Eu li o livro A Ciência do Bom Viver, da Igreja Adventista, estudei também a Bíblia e lá eu descobri que o corpo era o templo do Espírito Santo, que era algo sagrado, e que cuidar da saúde era mais do que uma obrigação como profissional de saúde, mas era uma forma de agradecer a Deus diariamente pelo dom da vida. E que eu precisava cuidar desse corpo que Deus me deu e que é o único que eu tenho. Então eu comecei a mudar o meu estilo de vida. Eu vim de uma família gaúcha que comia sempre muita carne, eu mudei a minha alimentação. Eu comecei a comer mais saladas, mais frutas. Eu passei a beber água, que era uma coisa que eu não bebia, eu só tomava refrigerante, café. Eu comecei a dormir mais cedo, eu comecei a fazer exercício físico. Eu parei de usar bebida alcoólica, fruto dessa compreensão de que o meu corpo era algo sagrado e que, como profissional de saúde, eu tinha obrigação de dar um bom exemplo para os meus pacientes. E foi incrível, foi um resultado fantástico. Eu perdi 17 quilos nesse processo. A minha pressão, que era 14/9, ela foi para 11/7. O meu colesterol, que era 220, foi para 130, sem tomar nenhum medicamento. E foi incrível que os meus pacientes também perceberam essa mudança, porque as pessoas que eu atendia no consultório vinham com uma certa frequência para fazer o acompanhamento de saúde. E cada semana que as pessoas voltavam, eu estava 1 quilo mais magro. E aí todo mundo começou a perguntar: doutor, mas que dieta é essa que você está fazendo? Eu quero fazer essa mesma dieta. E eu comecei a recomendar o estilo de vida como tratamento para os meus pacientes. Então eu fazia a receita dos medicamentos de uso contínuo que eles tomavam e no verso da receita eu colocava: tenha uma alimentação saudável, coma mais frutas e verduras, prefira os grãos integrais, beba água, faça exercícios, evite fumar. E colocava todas essas recomendações de estilo de vida que eu estava colocando em prática na minha vida.
E os pacientes começaram a fazer isso. E começaram a mudar. E começaram a ter resultados que o medicamento sozinho não conseguia oferecer. Eu tive pacientes que emagreceram 22 quilos. Eu tive pessoas que eram diabéticas e deixaram de ser diabéticas. Eu tive pacientes que tomavam remédio para pressão alta e que a pressão normalizou, eles nunca mais precisaram tomar medicamento. E eu comecei a ver na minha vida e na vida dos meus pacientes que o estilo de vida era um remédio que previne e que pode curar doenças quando elas são causadas por um estilo de vida inadequado. Isso mudou a minha vida, isso mudou a minha profissão. Eu acabei desistindo de fazer uma residência médica em oncologia para o tratamento do câncer, para fazer uma especialização na área de medicina do estilo de vida, que é essa nova área da medicina que surgiu há mais ou menos 15 anos, para justamente usar o estilo de vida como remédio. Eu descobri que nós não éramos os únicos que estavam fazendo isso. Além de mim e da minha esposa, a doutora Daniela, muitos outros médicos ao redor do mundo já estavam percebendo que sem mudança de hábitos não há cura verdadeira e que a gente de fato precisa fazer a nossa parte para cuidar da nossa saúde. Muitas pessoas acham que ir ao médico uma vez ao ano, fazer um check-up é suficiente, mas eu costumo falar para os meus pacientes, é mais importante o que você faz nos outros 364 dias do ano, com as suas escolhas, a sua alimentação, o exercício, o horário que você vai dormir, do que de fato o dia que você vem ao médico. Porque se você se cuida, você vai ter uma saúde muito melhor. Para você que está se sentindo acima do peso, para você que tem pressão alta, para você que está vendo os seus níveis de glicose subir, o seu colesterol sair do trilho, ou para você que não dorme direito, com falta de energia e disposição, eu não sei qual é a sua queixa, eu não sei qual é o seu problema. Mas se eu pudesse dar um conselho para você, eu falaria o seguinte: use o seu estilo de vida como seu remédio. As suas escolhas determinam mais a sua saúde do que a sua genética, do que do acaso, do que qualquer outra coisa. Você é responsável pela sua saúde. Tem coisas que eu, como médico, não posso fazer por você. Você pode vir ao meu consultório, eu posso recomendar tratamentos, eu posso dar orientações, mas a saúde depende das suas escolhas diárias, daquilo que você vai fazer com os conhecimentos que você recebe, com os conselhos que você recebe. Então priorize a sua saúde. Tenha uma alimentação saudável, pratique atividades físicas, durma bem, beba água, evite o álcool, o cigarro, hábitos tão simples que podem transformar a sua vida e a vida da sua família.